Graça e paz, boa tarde a todos. Os que estão em casa, que Deus abençoe, né? E os que estão aqui, que Deus abençoe também. Em primeiro lugar, eu queria estar orando nesse momento pela vida do Pedro, né? Do nosso Pedrinho, que a irmã Wanda mandou agora há pouco no grupo, que ele entra em cirurgia, que os médicos neuro falou que ele precisa fazer cirurgia com urgência. E a gente vamos estar orando, que já deu tudo certo, porque os médicos dos médicos já estão lá com ele, para a honra e glória do nome do Senhor, e já deu tudo certo essa cirurgia do Pedro, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Obrigado, Pai, porque tu está conosco, está cuidando, está nos livrando de todo o mal. Pai, eu te peço nesse momento, pela vida do Pedro, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontro a ele nesse momento, ali aos médicos, Pai, que vai estar fazendo essa cirurgia. E para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, já deu tudo certo, porque tu é o médico dos médicos, Senhor. E eu creio, Pai, que tu já está agindo na vida do Pedro, na vida dali, usando os médicos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E logo, logo, o Pedrinho vai estar aqui, em nome de Jesus. E já, essa cirurgia amanhã, nós vamos saber que já deu tudo certo. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias aqui em Salmo 46. A partir do 1. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. O meu está desligado. Por enquanto está desligado. O 4. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Jamais será abaladas. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinam, se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Só até aí. Esse salmo, aqui na minha Bíblia, ela fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Muitas vezes a gente está... Muitas vezes não. Nesse momento que estamos passando, né, estamos passando por um vendaval, pode-se dizer. Mas ele fala que ele está conosco, ele está escutando a nossa voz, ele não desiste de nenhum de nós. Né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, ele é nosso refúgio. Ele é o nosso socorro, bem presente. Ele não desampara nenhum de nós, não desampara vocês que estão aí na live, vocês que estão em casa. Que Deus venha proteger vocês, que Deus venha guardar. Gente, se cuidem. Se cuide que não está sendo fácil. A gente está sempre falando para se cuidar, para não estar fazendo aglomerações. Por quê? O que está acontecendo com o nosso país não está sendo fácil. Famílias estão sendo levadas, ceifadas. Né? Ontem mesmo, eu falando com meu irmão,
E recebi notícia, ele postou e eu não acreditei. O irmão dele foi a semana passada, desse meu primo, um primo, e ontem foi o enterro do outro primo. Então, os dois irmãos, um a semana passada e um essa semana. Gente, não está fácil. Eu peço que vocês tomem cuidado, que vocês tenham paciência de ficar em casa, né? De não levar tá saindo, saia, mas com máscara, leve álcool na bolsa, lave as mãos, se cuidem, né? E deixa Deus trabalhar, que Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo na nossa vida. Porque se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse Ele, a gente não estaria passando por tantas coisas que estão acontecendo no nosso país, por tantas coisas que estão acontecendo aqui ao nosso redor. Ele estaria sempre, Ele não estaria conosco, né? Mas Ele está conosco todo momento. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Se cuidem, se protejam, né? E que Deus venha nos dar sabedoria e que essa pandemia acabe. Que o Senhor venha proteger todos nós, em nome de Jesus. Vou pedir para a irmã Mônica estar vindo, que ela vai trazer a palavra, né? Que o Espírito Santo use a vida dela para a honra e glória do nome do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela vida da Mônica, Senhor Deus, que está aqui, Pai, conosco, clamando a Ti, Senhor Deus, por tantas situações, Senhor Deus, que está no nosso país, tantas situações que estão acontecendo, mas que eu sei, Pai, que Tu está cuidando. Pai, usa a vida da Mônica, que vai trazer a Tua palavra, que não seja ela, Pai, sim, mas Teu Espírito Santo, usando a vida dela para trazer a palavra, e que essa palavra venha impactar os nossos corações. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, a paz do Senhor a todos. Vocês que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. É mais uma tarde que o Senhor preparou para nós. Eu queria que os irmãos abrissem lá as Bíblias em 1 Samuel 1. Vamos ler aqui em 1 Samuel 1, do 1 ao 28. Tá ok? Vamos lá? Eu coloquei o tema da mensagem: orar, confiar e agradecer. Amém? Vamos lá. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eluí, filho de Tol, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar,
porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por enquanto, até aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado e nos guardado. Senhor, tudo que eu venho a falar aqui, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo e não eu. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só arrumar aqui. Máscara que tá bem? Incomoda um pouquinho, só um pouquinho, né, a máscara. Então, só resumindo um pouquinho aqui do que a gente leu, né, do versículo 1 ao 8, né, o que a gente pode perceber aqui? Que Eucana tinha 2 mulheres, nessa história bem conhecida, uma se chamava Ana e Penina. Né, Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Né. Mesmo Ana não tendo filhos, o texto mostra que ela era muito amada por Eucana. Né? Só que aí havia um probleminha. Ana era muito humilhada. Ana era muito humilhada por sua rival, Penina. Né? Devido a ela não poder ter filho, devido à sua esterilidade, Penina irritava. O texto fala que Penina irritava excessivamente. Então, assim, era muita humilhação mesmo. Até porque, irmãos, naquela época, a mulher que não podia ter filhos, a mulher que era estéril, era considerada, assim, um motivo de desgraça. Né? Era mal vista, enfim, ela era muito humilhada. E com tudo essa humilhação, o que aconteceu? Com o passar do tempo, Ana não comia, Ana ficou muito deprimida, Ana ficou com o coração muito triste, ficou muito angustiada. Né? E aí um dia Eucana, seu marido, a perguntou: Ana, por que choras? Por que que você está com o coração abatido? Por que que você não está comendo? Ele fala assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então ele estava ali demonstrando o amor dele por Ana. Só que isso, naquele momento, não era o suficiente para Ana, pois o desejo dela era ter filhos. Né? Naquele momento, só o amor, né, do seu marido, só a atenção, não era o suficiente, porque o desejo dela era muito mais, era ter filhos, ter um filho varão. Né? O que a gente pode perceber até aqui? Até aqui, podemos perceber que Ana foi humilhada, Ana se entristecia, Ana ficou muito abatida com toda a situação. Porém, em nenhum momento do texto, o texto mostra Ana falando mal de Penina. Em nenhum momento, o texto mostra Ana desejando mal para Penina. Em nenhum momento, irmãos, o texto mostra Ana questionando a Deus. Em nenhum momento o texto nos mostra isso. Né? E como a Cris falou, muitas vezes não. Hoje, todos nós estamos passando por dificuldades, né? Com toda essa pandemia, todos nós estamos passando por momentos difíceis, né? Por momentos que estão deixando nossas almas amarguradas. Nós estamos entristecidos com toda essa situação. Né? E esses momentos estão levando muitas pessoas a ficarem deprimidas, a ficarem até com uma depressão. Né? E às vezes nós procuramos ajuda, nós procuramos refúgio, porém a gente não encontra. Por quê? Porque a gente não procura refúgio no lugar certo, que é o Senhor. Né? Como foi lido, né, aqui a abertura do culto,
Então a gente muitas vezes procura ajuda, procura nos esvaziar com pessoas erradas. Por isso que a gente não consegue, né, se libertar de algo que está nos fazendo sofrer, né? Nós temos que agir como Ana. Se a gente for lá para o versículo 10 e 11 de 1 Samuel, se a gente for lá ler o versículo 10 e 11, fala assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que a gente pode ver aqui? Podemos ver que Ana, ela se derramou aos pés do Senhor, porque aqui o texto fala que Ana orou e chorou abundantemente. Podemos ver também, irmãos, que Ana fez um voto ao Senhor, que se ela tivesse um filho varão, ela ia dedicar a vida do seu filho a serviço do Senhor, né? E aí surgem algumas perguntas, né? Ana, no momento de aflição, no momento de angústia, o que Ana fez? Ana chorou abundantemente. E você tem chorado aos pés do Senhor? Você tem orado ao Senhor? Algumas pessoas, né, tem certos momentos da nossa vida que a gente até fala assim: mas eu não sei orar. Eu não sei orar. E aí surge outra pergunta, né, que eu quero fazer, né? Você sabe conversar com seus amigos? Você conversa com seus vizinhos? Você conversa com seus irmãos? Se a resposta for sim, então você sabe orar. Porque a oração, irmãos, a oração é uma conversa, mas é uma conversa com Deus, né? Então você sabe orar e deve orar, né, nos momentos de angústia, em todos os momentos. E mesmo assim, irmãos, se a gente, ou cada um de vocês, estiver se sentindo fraco, tiver com dificuldades, você pode pedir ao Senhor, pode falar assim: Senhor, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a orar, que Ele vai te ensinar. Para não ficar aqui nas minhas palavras, eu queria ler lá com os irmãos, lá em Romanos 8, 26, que fala assim. Deixa eu só abrir aqui, depois eu volto. Romanos 8, 26, fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui está falando que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Então, se você estiver se sentindo fraco, sem força, peça forças ao Senhor, que o Espírito Santo ele vai te orientar, ele vai te ajudar a orar. Agora vamos voltar lá em 1 Samuel 1:12. Deixa eu só voltar lá. Agora, se a gente for lá, 1 Samuel 1:12. Vamos ler o 12, o 13 e o 14, que fala assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te este vinho.
Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, podemos perceber aqui que Ana teve um longo diálogo com Deus, porque aqui no comecinho do versículo 12 fala, demorando-se ela no orar. Então ela demorou, foi uma longa conversa que Ana teve com Deus. E outro detalhe também bem importante, é que Ana, ela estava tão angustiada, tão aflita, que os seus lábios se moviam. Porém, as palavras, elas não podiam ser ouvidas. Por quê? Porque as palavras saíam somente do coração de Ana. E o texto deixa claro que Ana teve uma oração fervorosa com o Senhor. E aí podemos perceber que qualquer um de nós também podemos ter uma oração fervorosa com o Senhor. E uma oração fervorosa não significa você gritar, não significa você falar alto, e não significa você usar palavras bonitas, mas significa você orar de todo o coração, você se derramar, você se desabafar ao Senhor. E não precisa os irmãos abrir, mas lá em Mateus 6,6 fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Então, irmãos, no momentos de aflição, de angústia, que estamos vivendo momentos de clamar ao Senhor. Todo tempo é tempo de orar, porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Porém, nós estamos vivendo no momento que a gente tem que orar cada vez mais e mais, para pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre o nosso país. Voltando lá para 1 Samuel, o texto fala, que Eli até pensou que Ana estava embriagada. Aí o que Ana fala? Ana responde, não, Senhor meu, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramar minha alma perante ao Senhor. Aí ela fala assim, pelo excesso da minha ansiedade é que demorei. Então Ana estava muito aflita, muito angustiada. Você se lembra qual foi a última vez que você conversou com o Senhor? Você lembra qual foi a última vez que você se derramou aos pés do Senhor? Quando você se sentir fraco, angustiado, sem forças, faça como Ana. Tenha um diálogo com Deus, tenha uma conversa com Deus. Às vezes, nós dialogamos, conversamos muito, e não vemos resultados em nossas vidas. Por quê? Porque a gente faz o diálogo com pessoas erradas, como eu já falei, eu já mencionei. Ainda mais nesses momentos de aflição, irmãos, não tem para onde a gente correr, é somente para o Senhor. Vamos ler lá agora o versículo 17 e 18, que fala assim, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que Ana orou, e Ana também, ela confiou no Senhor, ela teve fé, porque aqui no finalzinho do versículo fala que Ana já comia e seu semblante já não era mais triste. Então Ana, ela entregou a aflição nas mãos do Senhor, e ali ela sentiu paz, ela teve fé que a petição dela, Deus ia agir na vida dela. Então, acima de tudo, Ana orou, se derramou aos pés do Senhor, confiou, ou seja, ela teve fé. Agora lá no versículo 19 e 20, fala assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá.
Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, Ana, o Senhor não se esqueceu de Ana, pois ela orou e ela teve fé. Acima de tudo, podemos perceber que Ana orou com seu coração. Ana estava com o espírito quebrantado diante do Senhor. Ela realmente se derramou ali nos pés do Senhor. E lá em Salmos 51:17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, não desprezará, ó Deus. Então, se a gente orar com quebrantamento no coração, Deus ele não vai desprezar, ele vai ouvir a nossa oração, a nossa petição. Podemos perceber, outra coisa foi que Ana também foi fiel, pois Ana cumpriu com o seu voto. E o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia o coração de Ana, como conhece o meu e o coração de cada um de vocês. O Senhor conhece o coração de todos nós. Às vezes nós nos questionamos, aí a gente fala: mas eu peço, mas o Senhor não me dá, o Senhor não me concede. Às vezes, irmãos, Ele não nos concede algo que seja da nossa vontade, mas Ele vai conceder aquilo que é da vontade dEle. E isso a gente percebe, com o passar do tempo, a gente percebe. Falar: Deus não me concedeu aquilo que eu queria, porque a vontade do Senhor é que é a boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor vai conceder aquilo que for da vontade dEle. E possam crer, confiar que a vontade dEle vai ser sempre a melhor para as nossas vidas. Agora, se a gente for lá para o versículo 24, sem contar que Ana e Eucana, no comecinho do versículo, falam que eles tinham um compromisso com Deus. Porque se a gente voltar lá rapidinho no versículo 3, o que fala no versículo 3? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Então, quer dizer, eles tinham um compromisso de todo ano ir adorar ao Senhor, e eles cumpriam com esse sacrifício. Acima de tudo, Ana e Eucana, eles honravam com compromisso ao Senhor, como nós também devemos honrar com o compromisso que nós temos com o nosso Deus. Agora vamos lá para o versículo 24, do 24 ao 28, que fala assim: havendo o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. Eles adoraram ali ao Senhor. O que a gente pode perceber aqui? Que Ana, ela cumpriu com o seu voto. Ana era fiel ao Senhor. E além de tudo, irmãos, que me chamou bastante a atenção aqui, foi que Ana orou, Ana confiou, e Ana, ela foi grata ao Senhor, porque depois que o Senhor concedeu a petição dela, lá no versículo 2 de 1 Samuel, tem o cântico de Ana. Eu vou ler só o versículo 1 e 2, que fala assim: então orou Ana e disse: o meu coração se
regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há outro santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Né? Então, Ana, ela glorificou, ela exaltou o nome do Senhor. Mesmo quando Ana conseguiu aquilo que era desejo do coração dela, mesmo assim ela não se esqueceu do Senhor. Ela se lembrou do Senhor, não somente no momento de pedir, no momento de aflição, no momento de angústia, mas Ana, ela foi grata. Quando ela recebeu aquilo que ela havia pedido, ela exaltou, ela glorificou o nome do nosso Senhor. E você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato a Deus por ter acordado hoje? Você tem sido grato a Deus pela sua família, pelo seu alimento? Você tem sido grato a Deus? Falar, Senhor, obrigada pelo ar que respiro, pois muitos estão sem Ele, estão sofrendo, estão morrendo. Será que a gente tem sido grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido? Será que a gente tem parado um pouquinho para orar em gratidão ao Senhor, em orar pela sua misericórdia em nossas vidas? Já finalizando aqui, irmãos, eu coloquei o tema orar, confiar e agradecer. Devemos sempre orar, pois enquanto mais a gente orar, enquanto mais eu e cada um de vocês orar, mais e mais a gente vai ter uma intimidade com o Senhor. Devemos confiar, devemos ter fé, pois nós servimos a um Deus que é fiel, em todas as suas promessas. E eu quero ler lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, já vamos achar aqui. Eu quero ler do 5 do 17 ao 19, que fala assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Então a palavra do Senhor, ela fala assim para a gente orar sem cessar, e para a gente agradecer em tudo. Então a gente tem que ser grato ao Senhor todos os dias. Eu não sei o que está te deixando aflito, te deixando angustiada. Acredito eu que essa situação que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas, a grande maioria, estão com o coração angustiado, com o coração entristecido, deprimido, porque não tem como não ficar. Mas a gente tem que orar e confiar. E a minha conclusão é que nós possamos ter aprendido com a palavra do Senhor, que nós possamos orar, orar por tudo, orar pelo nosso país, pela nossa nação, a gente orar pelo fim dessa pandemia, e que a gente ore, mas a gente ore crendo, confiando, que a gente ore com fé, e que possamos ser gratos, para que quando chegar o fim dessa pandemia, nós e todos que estão orando, que estão buscando ao Senhor, que quando tiver um período melhor, que esses casos estiver diminuído, para que a gente não se esqueça de agradecer, de exaltar o nome do nosso Deus. Eu estava assistindo o jornal, eu passei uns dias sem assistir, mas hoje, na hora do almoço, eu assisti um pouco, e aquelas cenas, a gente fica muito, muito angustiada, porque não tem como não ficar. Mostrou lá um rapaz de 30 anos, ele estava sendo entubado, ele ia ser entubado, e ali mostrou os médicos chorando, porque o paciente falou assim:
um moço lá de 30 anos falou: será se eu vou voltar? Será se eu vou sair dessa? Porque há 20 dias eu descobri que eu vou ser pai. Será se eu vou conhecer meu filho? E isso, irmãos, foi muito, assim, é muito angustiante, gente. A gente saber que com tudo isso que a gente está passando, as pessoas não vão buscar o Senhor, que as pessoas duvidam. Então isso é muito triste, irmãos. Isso é de cortar o coração, a gente assistir jornal e saber que os médicos estão ali sem recursos, sem saberem o que vão fazer. Então isso é muito triste, é muito angustiante, mas nós não podemos perder a fé. Nós temos que orar, confiar e ser gratos por tudo. Tem o meu primo também, né? Elton, o nome dele, que hoje a gente teve notícias dele, que a minha tia falou que ele mandou uma mensagem falando: mãe, me tira daqui, mãe, que eu não aguento mais, mãe, ficar aqui. Então isso, a gente que é mãe, eu me coloquei assim no lugar dela. Então só resta para a gente, irmãos, que está com saúde, que está bem. A gente não tá tendo culto presencial, mas vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o nosso Deus, porque a palavra dele fala, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, irmãos, é tempo de orar, é tempo de clamar pelo nosso país, pela nossa nação. É isso, irmãos, que eu queria passar para vocês, né? Que possamos ser assim como Ana, ter a fé que Ana teve, e que possamos buscar refúgio, que possamos nos derramar de coração, que possamos orar ao Senhor com o coração quebrantado. Amém? Eu vou chamar a Cris aqui com os pedidos de oração, que o Senhor abençoe cada lar, cada família que está assistindo. Amém? Amém. Não é fácil. A situação do nosso país está complicada, né? E é dura. A gente tem até medo de ligar a televisão, né? Porque a gente escuta falar de tantas coisas e a gente liga a televisão e vê cenas que só Deus para ter de misericórdia, né? Então, vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar, né? Que Deus abençoe, Mônica, palavra abençoada, né? Que tenha fé, né? Tenha fé como Ana, minha xará, né? Que ela teve fé, ela ficou ali, firme, né? Ela pediu, ela clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Da mesma forma somos nós, né? Que se a gente clamar, se a gente pedir, Deus está escutando e Ele está aqui conosco. O Espírito Santo está conosco, né? E que a gente venha estar orando pelas nossas famílias, agradecer realmente, agradecer da gente acordar, da gente ter esse ar para respirar. E tantos aí que não estão conseguindo, tantos que estão pedindo socorro, mas só Deus para ter de misericórdia, não é fácil. Que Deus venha cuidar desse povo, que Deus venha escutar o clamor do povo dele, né? Que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor seja grato a Deus por tudo, por menor que seja, gente, por pouco, seja grato a Deus, porque Ele está cuidando de cada um de nós, né? Vamos nossos pedidos de orações pela família da igreja,
né, pela Igreja Palavra da Vida, pelos missionários, pelos nossos pastores, a família, pastor Cido, pastor Clenaldo, pastor Romil, que o Senhor venha abençoar a família. A convenção da família da Fátima também, por todos que não conhecem o Senhor, venham conhecer, venham ter esse privilégio de conhecer Jesus, de estar na presença dEle. Né? E peço também pelas nossas autoridades, estejam orando pelas nossas autoridades, que nós temos que respeitar, né? Temos que obedecer às autoridades. Peço também pelas famílias que estão enlutadas, gente. É tantas, meu Deus, que não é fácil, mas Deus está cuidando. Que Deus venha ter misericórdia. Deus venha cuidar. Pela saúde da dona Ana, dona Marlene, dona Lu, dona Zuíla. Pelo Pedrinho, que nós estamos orando. Continua orando pelo Pedro. Pelo Miguel, que é o sobrinho da Wanda também. Pelo primo da Mônica, é o Elton. Elton, né? Pelo Elton. Pela Kelly, pela Silvana, pela família da irmã Rita, né? Que Deus dê tudo certo, Rita. Confie em Deus. Confie em Deus que Ele está fazendo a obra, tá? É no tempo dEle. Descansa no Senhor. É no tempo dEle. Pela saúde da irmã Fátima, ela está pedindo pelo irmão dela, é o Nelson Rondon. Pela Priscila, Patrícia, Lucas e Maria. E tantas outras pessoas que estão aí enfermos. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar o corpo de todos. Peço também por vocês que estão nos assistindo, que o Senhor venha cuidar de vocês, da família de vocês, que vocês se cuidem, que Deus proteja cada um. E por todas as famílias que estão aqui, representada pela família da Mônica, pela minha família, meus filhos, peço pelo Guilherme, pela Cíntia, o Nil, pelas minhas netas, Ana Júlia, Ana Helena, que Deus abençoe e proteja, pelo meu esposo, Cido, Germano, que está aqui, que Deus abençoe, a Nick, a família da Ana, né, pelo Guilherme, que está aqui também conosco, os meninos que estão lá embaixo trabalhando, o Luiz Henrique, o Gustavo, né, que estão lá embaixo. Que o Senhor venha proteger e abençoar cada um. E nos guardar, gente, nos guardar. Que o Senhor venha ter de misericórdia de todos nós. Amém? Vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Tu conhece, Pai, o desejo do nosso coração. Conhece, Pai, mesmo antes da gente pedir, Senhor. Tu já sabe o que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas que aqui foram mencionadas. Que o Senhor venha, Pai, guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha repreender todo o mal, Pai, toda a cilada de Satanás sobre a vida dessas pessoas. Pai, que essas pessoas estão enfermas, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar. Pai, que o Senhor venha cuidar, Pai. Visita essas pessoas que estão no hospital, Senhor. Visita o primo da Mônica, Pai, nesse momento, Pai. Acalma o coração dele, acalma o coração da sua mãe, que eu sei que está angustiada, Pai, porque mãe é mãe, Senhor. Pai, cuida. Cuida dessas pessoas, Senhor. Cuida, Senhor, que está tão difícil essa pandemia, Pai, essa doença. Mas eu creio, Pai, que Tu está cuidando. Que Tu está repreendendo, Pai, todo mal, todo esse mal, Pai, vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Tu é um Deus que cura, Tu é um Deus que salva, um Deus que liberta, Senhor. E Tu está cuidando do Teu povo, Pai. Tu está aí em cima, mas Tu está cuidando. Tu está com as mãos estendidas sobre nós, Pai, sobre o Teu povo, Pai. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor.
Eu entrego nas tuas mãos, Senhor Deus, todo o nosso clamor, todos os nossos pedidos. Que o Senhor cuide, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Porque Tu está cuidando da nossa família. Tu está cuidando dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos netos, dos nossos parentes. Pai, visita cada um. Pai, visita Belo Jardim. Ali aquele povo, Senhor. Visita a cidade vizinha. Visita a minha família. Meus irmãos e irmãs lá de Belo Jardim. A família do Cido. A família da Mônica, que está aí espalhada também. Do Germano. De tantos outros, Senhor. Visita, Pai. Visita eles e guardam, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, visita essas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha livrá-los de todo o mal. De todo o mal. E eu peço, Senhor Deus, que eles se cuidem. Que eles se protejam, Senhor Deus. Para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu te agradeço desde já, Pai. E crendo, Pai, que Tu já entrou com providência. Na vida de cada um, Pai. Se eu esqueci alguém, mas Tu sabe, Pai. Pai, Tu sabe o desejo do meu coração. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar cada um. Te peço pela vida do Pedrinho, Pai, que o Senhor venha guardar ele, protegê-lo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, guardando e se cuidando, em nome de Jesus. Sexta-feira nós estaremos aqui outra vez, pela live, né? Que o Senhor venha proteger e guardar cada um, em nome de Jesus. Amém.